Título: O narcisista é o demônio disfarçado, a verdade que ninguém te conta à luz da Bíblia e de C.S. Lewis. Você já sentiu que o narcisista não é apenas uma pessoa difícil, mas algo muito pior? Algo que transcende o humano e toca o espiritual? Este vídeo não é sobre julgamento, é sobre revelação. À luz da Bíblia e dos escritos de C.S. Lewis, vamos explorar a conexão entre o narcisismo e as forças do mal, desvendando por que essa relação é mais profunda do que você imagina. A Bíblia alerta: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo precede a queda. Provérbios 16:18. O narcisismo não é um simples traço de personalidade, é uma rebelião espiritual contra Deus. Assim como Lúcifer caiu por querer ser igual ao Altíssimo, Isaías 14:12-14, o narcisista constrói um trono para si mesmo, exigindo adoração, controle e submissão absoluta. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, expõe a raiz do problema. O orgulho é o câncer da alma. É o pecado que não precisa de tentação externa. Brota do próprio inferno dentro de nós. O narcisista, como um Lúcifer em miniatura, vive para distorcer a verdade, manipular a realidade e alimentar seu próprio mito de grandeza. Neste vídeo, você descobrirá a ligação entre Jezabel, Absalão e o narcisismo moderno. Como a Bíblia já descrevia narcisistas séculos antes da psicologia, o orgulho como adoração invertida. Por que o narcisista substitui Deus por si mesmo? Romanos 1:25. O alerta de C.S. Lewis. Como o narcisismo aprisiona tanto o abusador quanto a vítima, em uma guerra espiritual invisível. Sinais de influência demoníaca. Quando o narcisismo ultrapassa o psicológico e invade o espiritual, prepare-se para uma jornada que vai além da psicologia, mergulhando nas raízes espirituais do mal. Porque no fim das contas, o narcisista não é o demônio, mas age como seu instrumento mais eficaz. Não perca os próximos minutos. Cada revelação trará clareza para sua cura e ferramentas para sua proteção. O narcisismo não é um fenômeno moderno, é um padrão de rebelião espiritual que a Bíblia já denunciava há milênios. Vamos analisar dois personagens bíblicos que encapsulam a essência do narcisismo e revelam sua conexão com as forças do mal. Jezabel, a narcisista que institucionalizou a idolatria, 1 Reis 16:21. Jezabel, esposa do rei Acabe, não foi apenas uma mulher má, foi uma estratégia do inferno para corromper Israel. Seus traços narcisistas incluíam manipulação religiosa, substituiu o culto a Yahvé por Baal, matando profetas e destruindo altares, 1 Reis 18:4. Controle absoluto. Usou o poder real para perseguir Elias, o profeta que desafiava sua autoridade, 1 Reis 19:2. Destruição de inocentes, orquestrou a morte de Nabote para roubar sua vinha. 1 Reis 21:8-15. A Bíblia diz que Acabe, sob influência de Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 21:25. Jezabel personifica o narcisismo como idolatria do poder, onde o eu substitui Deus e a verdade é sacrificada no altar da ambição. Conexão moderna. Assim como Jezabel, o narcisista moderno busca apagar sua imagem de Deus no coração das vítimas, exigindo submissão total. Absalão. O narcisista que usou carisma para rebelar-se, 2 Samuel 13:18. Absalão, filho de Davi, é o arquétipo do narcisista carismático. Sua história revela vitimização manipulativa. Após a violência contra sua irmã Tamar, ele usou a injustiça como desculpa para a vingança. 2 Samuel 13:28-29. Sedução coletiva. Absalão conquistava o coração dos homens de Israel.
2 Samuel 15:6, com promessas vazias e críticas ao pai. Humilhação pública. Cometeu adultério com as concubinas de Davi em um telhado, um ato simbólico de dominação. 2 Samuel 16:22. Absalão ilustra como o narcisista distorce a realidade para se tornar herói de sua própria narrativa, mesmo que isso destrua famílias e nações. C.S. Lewis diz que o orgulho é como câncer da alma. Em Cristianismo Puro e Simples, Lewis alerta: o orgulho é o pecado máximo. É o estado de espírito completamente antagônico a Deus. Foi através do orgulho que o diabo se tornou o diabo. O narcisista, como um diabo em miniatura, repete esse padrão. Autoidolatria. Tudo existe para me servir. Versos. Romanos 11:36. Tudo existe por ele e para ele. Distorção da verdade. Como Lewis escreve, o orgulho é um câncer que devora a possibilidade do amor. Destruição relacional. O narcisista não consegue amar, pois amor exige humildade, algo que seu ego inflado rejeita. Narcisismo e influência espiritual. O que a Bíblia revela. A Bíblia não diz que o narcisista é possuído, mas mostra que seu comportamento ecoa princípios demoníacos. Mentira. O diabo é o pai da mentira. João 8:44. E o narcisista usa falsidades para manipular orgulho. Deus resiste aos soberbos. Tiago 4:6. E o narcisista vive em oposição à humildade de Cristo. Idolatria. Eles adoraram a criatura em vez do Criador. Romanos 1:25. Exatamente como o narcisista faz consigo mesmo. Exemplo atual. Assim como Jezabel usou profetas de Baal, o narcisista moderno tem acólitos que validam sua grandiosidade, criando um culto à sua imagem. Sinais de que o narcisismo ultrapassa o psicológico, obsessão por controle. Como Jezabel, o narcisista não aceita limites e sabota quem o confronta. Falta de arrependimento. Absalão nunca se reconciliou com Davi. Narcisistas raramente admitem erros. Destruição de vidas. Ambos os personagens bíblicos deixaram rastros de caos, assim como o narcisista moderno. Jezabel e Absalão mostram que o narcisismo é mais que um transtorno. É uma rebelião espiritual contra a autoridade de Deus. C.S. Lewis resume: o orgulho é a antítese radical do reino de Cristo. No próximo vídeo, exploraremos como quebrar esse ciclo com armas espirituais e restauração em Cristo. O narcisismo não é apenas um conflito emocional, é uma batalha espiritual que exige estratégias divinas. A Bíblia nos alerta: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. C.S. Lewis complementa: o orgulho é o câncer da alma, a antítese radical do reino de Cristo. Aqui estão as armas para vencer essa guerra. Reconheça a batalha espiritual. O narcisista é um instrumento de caos, mas não é seu inimigo final. Satanás usa sua insegurança e orgulho para gerar destruição. Como escreveu Lewis, o diabo não precisa possuir alguém, basta convencê-lo a adorar a si mesmo. Ação prática: ore diariamente. Deus, revela-me as estratégias do inimigo e fortalece-me com tua armadura. Efésios 6:11. Declare: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. Humildade, a arma que desarma o narcisista. Enquanto o narcisista vive de autoexaltação, a humildade o desnuda. C.S. Lewis ensina: humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Como praticar? Medite em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pratique o silêncio estratégico, não alimente debates, confie que Deus age no invisível. Salmo 46:10. Decretos de libertação.
Baseados na Bíblia, use a palavra como espada contra mentiras e manipulação, contra gaslighting. Guia-me na tua verdade, Senhor. Salmo 25:5. Contra isolamento, restaura-me o gozo da tua salvação. Salmo 51:12. Contra inveja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Exemplo de declaração. Em nome de Jesus, quebro toda a cadeia de orgulho e manipulação. Declaro que a verdade de Deus expõe as trevas e me liberta. Comunidade como trincheira espiritual Lewis alerta: nenhum cristão é uma ilha. O narcisista teme a união, pois ela o expõe. Passos práticos. Junte-se a um grupo de cura cristã. Compartilhe sua jornada e ore por outros. Gálatas 6:2. Busque aconselhamento pastoral. Como Neemias, tenha ajudantes na reconstrução. Neemias 2:18. Evite isolamento. O narcisista prospera no segredo. A luz da comunidade o enfraquece. Não caia na armadilha da retaliação. A vingança alimenta o ciclo do mal. Lewis adverte: o orgulho do direito de revidar é tão perigoso quanto o pecado original. Como responder? Perdoe estrategicamente. Perdoo, mas não permito que volte a me ferir. Mateus 18:15-17. Deixe a justiça com Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Romanos 12:19. Foque em sua missão. Como José, avance mesmo traído. Gênesis 50:20. A cura do autoconhecimento em Cristo. O narcisista tenta apagar sua identidade, mas em Cristo você é inabalável. Exercício prático. Escreva suas vitórias. Liste 3 coisas que Deus já restaurou em você. Declare sua identidade. Sou amado, escolhido e completo em Cristo. Colossenses 2:10. Renove a mente, medite diariamente em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, nobre, justo. A guerra contra o narcisismo é vencida quando trocamos o orgulho pela humildade, a vingança pela graça e o isolamento pela comunidade. Como C.S. Lewis escreveu: Cristo não veio para tornar a vida fácil, mas para nos tornar grandes. Em 2025, você não será vítima, será testemunha de que o mesmo Deus que derrotou Jezabel e Absalão está ao seu lado. No próximo vídeo, revelaremos orações proféticas específicas para desmantelar estruturas narcisistas e como discernir o momento certo de agir. Prepare-se, sua história de dor será transformada em legado de vitória. Quando você adota o silêncio divino como estratégia, o narcisista percebe que perdeu o controle e intensificará suas táticas. Mas a Bíblia garante: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Aqui está como manter sua paz e autoridade espiritual enquanto Deus age. Quando o narcisista tenta reativar o ciclo, narcisista pode enviar mensagens ambíguas como sinto sua falta ou você nunca me entendeu, buscando reabrir feridas. Não caia na armadilha do último diálogo. Lembre-se do exemplo de José, que não revidou as acusações dos irmãos, mas confiou no plano de Deus. Gênesis 50:20. Ação prática. Responda com versículos curtos. Deus está no controle. Ou estou em paz. Use o Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. C.S. Lewis alerta: o diabo não tem poder sobre você, a menos que você o convide com suas próprias palavras. Quando o narcisista usa terceiros para atacar amigos ou familiares, podem ser manipulados para criticá-lo. Você está sendo egoísta. Não explique sua decisão. Siga o conselho de Paulo: não vos prendais a um jugo desigual. 2 Coríntios 6:14. Ação prática. Ore por discernimento. Senhor, revela as intenções por trás dessas palavras. Declare: minha identidade está em Cristo, não nas opiniões alheias. Gálatas 2:20.
Dado científico, estudos mostram que 80% das vítimas de abuso narcisista sofrem pressão social para voltar ao ciclo. Quando o narcisista distorce a realidade, publicamente ele pode postar indiretas nas redes sociais ou espalhar mentiras. Não entre na guerra de narrativas. Lembre-se, a verdade vos libertará. João 8:32. Ação prática. Bloqueie perfis tóxicos e evite comentários. Medite em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, pensem nessas coisas. Exemplo bíblico. Davi não respondeu às calúnias de Saul. Em vez disso, escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 37:5. Quando a culpa ou saudade bater memórias falsas de momentos bons podem surgir. Lembre-se, o narcisista não mudou. Como C.S. Lewis escreveu, o inferno é uma festa onde todos estão bêbados, mas ninguém se diverte. Ação prática. Faça uma lista de 5 abusos concretos que sofreu e leia sempre que sentir dúvidas. Ore com Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quando o narcisista desiste e parte para outra vítima, não comemore publicamente, mas agradeça em segredo. Sua vitória é espiritual. A Bíblia diz: não se alegre quando o seu inimigo cair. Provérbios 24:17. Ação prática. Escreva uma carta de perdão sem enviar e queime-a como símbolo de libertação. Declare: Deus restaurou o que o gafanhoto comeu. Joel 2:25. 2025 será o ano em que o silêncio estratégico se tornará seu maior aliado. Enquanto o narcisista se debate, Deus trabalha nos bastidores para expor a verdade e restaurar sua dignidade. Lembre-se, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. No próximo vídeo, fecharemos com uma oração profética para romper contratos espirituais e selar sua vitória em Cristo. Prepare-se, o melhor está por vir. Chegou o momento de levantarmos juntos como um exército de cura. Se você assistiu até aqui, é porque Deus está te chamando para fazer parte de uma comunidade que não se cala diante do mal, mas que ora, apoia e restaura. O narcisista quer te isolar, mas hoje quebramos essa maldição. Você não está mais sozinho. A Bíblia diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5:16. Este é o poder do corpo de Cristo. Ninguém cura sozinho. Um chamado para a ação imediata. Comente abaixo: estou lutando contra um narcisista. Preciso de oração. Eu vou orar por você. Não deixe de ler os comentários e interagir. Sua palavra pode ser o milagre que alguém esperava. Ative o sininho e receba ferramentas semanais para vencer o abuso emocional. Vamos orar juntos agora? Pai, em nome de Jesus, eu quebro todo pacto de medo, culpa e manipulação. Liberta, cite seu nome ou o nome de quem precisa, das garras do narcisismo. Restaura a alegria, a identidade e a paz que foram roubadas. Declaro que 2025 é o ano da justiça divina, da exposição das mentiras e da cura profunda. Enche-nos do teu Espírito Santo para amarmos como tu amas e vivermos em liberdade. Amém. Versículo: para guardar no coração. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Isaías 41:10. Que 2025 seja o ano em que você verá o narcisista cair como Golias e experimentará a alegria de Davi após a vitória. Que cada like, cada comentário, cada amém seja um passo rumo à cura coletiva. Lembre-se, Deus não erra. E Ele não perdeu o controle da sua história. Comente agora mesmo: vamos vencer juntos. Estou orando por você. E ore de verdade por todos que estão pedindo oração nos comentários. Deus já começou a agir,
Minha cura começa hoje. Deus te abençoe poderosamente. Você é amado, você é forte, você é livre. A libertação começa agora. Adeus e até a próxima reflexão de luz.